A ciência mostra que a falta de perdão adoece o corpo e pode desencadear sérias doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, tumores e até câncer. Assista este vídeo até o final e você compreenderá como se curar ou evitar todos estes males. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor José Moraes, fundador do canal O que a Bíblia Diz. Sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo deste canal, que tem por objetivo de responder a perguntas com as respostas extraídas da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva neste canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, pois isso fará com que este conteúdo chegue ao conhecimento de milhares de pessoas que necessitam ouvi-lo. Hoje responderemos a seguinte pergunta: como a Bíblia aborda o perdão? Saiba como a Bíblia pode nos ajudar na hora de perdoar alguém que nos magoou profundamente. Saiba também como facilitar na hora desse processo que para a maioria das pessoas é tão doloroso. O perdão é considerado uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer para si mesmo. Já a falta dele é como uma pedra amarrada na perna que pode arrastá-lo para o fundo do mar. Perdoar uma pessoa que nos prejudicou de alguma forma, seja por coisa pequena ou por uma ação grave contra nós, às vezes pode parecer uma coisa impossível e difícil de ser feito. Em algumas situações, o processo pode levar bastante tempo, tanto para quem magoou quanto para quem foi magoado. Por isso, a Bíblia apresenta vários ensinamentos para quem deseja superar este mal. Para melhor entendimento do assunto, vejamos o significado de perdão segundo o dicionário. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outros sentimentos negativos sobre a determinada pessoa ou por si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. Já no âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual, ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas, o que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como a raiva, a mágoa ou o desejo de vingança. A ideia do perdão de Deus é comum em todas as doutrinas religiosas, quando o indivíduo comete alguma ação considerada pecado ou que é o oposto às normas propostas por determinada religião. Este deve pedir perdão de seus pecados a Deus através da oração. A Bíblia é bastante clara sobre a necessidade do perdão para o ser humano. Como a Bíblia aborda o perdão? Se até Deus perdoa os nossos pecados e queremos ser parecidos com Ele, então qual o motivo para não perdoarmos também o nosso próximo? Vejam algumas passagens bíblicas sobre o assunto. Salmo de número 86, versículo 5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, e rico em graça para com todos os que te invocam.
Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então vem Pedro, faz uma pergunta para Jesus e posso imaginar o quão ficou surpreso com a resposta. Veja, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Posso imaginar também que, se você ainda não tinha visto esta passagem bíblica, onde Pedro questiona Jesus sobre o perdão, a essas alturas deverá estar também bastante surpreso com esta resposta, certo? Vamos prosseguir. Em que se baseou Davi a sua esperança de perdão? Deus está esperando e está pronto a perdoar a qualquer que peça perdão. Vejamos algumas passagens bíblicas. Salmo de número 86, versículo 5, diz assim: Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos de número 51, verso 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O Salmo de número 103, versículos 11 e 12 diz assim: Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que te temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Continuemos. Se perdoarmos, recebemos perdão. Essa é a verdade que nos deve motivar todas as vezes que nós precisamos perdoar alguém. Se realmente começarmos a entender e compreender o que Jesus fez na cruz por nós, o perdão fluirá em nossos corações com mais facilidade. Vejamos uma descrição profunda do sofrimento de Jesus, revelado ao profeta Isaías no capítulo 53, do versículo 2 ao 12, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Versículo 2: Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que saía de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3: Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Versículo 8: Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Versículo 9: E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 10:
Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Temos muitas outras passagens, mas não vamos mencionar para que o vídeo não fique tão extenso. Assim, deixaremos apenas mais 2 passagens para complemento de nosso entendimento. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de Cristo. João capítulo 15, versículo 13, diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Como perdoar alguém que nos magoou? Vejamos algumas dicas que podemos fazer para perdoar mais as pessoas e assim beneficiando não somente a nossa vida, mas também a vida espiritual e material de ambas as partes. Primeiro, busque entender por que a pessoa faz o que faz. Olhar para as pessoas de diferentes perspectivas é o primeiro passo para aprender a perdoar. Segundo, reflita e principalmente esteja disposto a perdoar as pessoas. Terceiro, permita-se sentir e avaliar a dor de não querer perdoar alguém. Quarto, perdoe a si mesmo antes de perdoar o próximo. Quinto, evite julgar o próximo. Sexto, ofereça o perdão para aquela pessoa, mesmo que ela não aceite. Sétimo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas afinal, o que a Bíblia nos ensina sobre perdoar alguém? Em alguns versículos da Bíblia, são abordados assuntos sobre o perdão que podem nos dar força e inspiração em horas de sofrimento e angústia, quando não somos capazes de perdoar. Vejamos. Quem é perdoado, ama. Lucas capítulo 7, versículo 47, está escrito: Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Perdão não tem limites. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdão gera mais perdão. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão traz libertação. Salmo de número 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem ama, perdoa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Vejamos como o ato de perdoar pode fazer bem para a nossa saúde. Não pense que nossa saúde se resume apenas ao cuidado pleno de nosso corpo,
Para que você tenha certeza disso, saiba que não é um mero boato quando falam que os seus sentimentos têm poder sobre você. Isso é bem real. Ao contrário dos malefícios, vejamos alguns benefícios que recebemos quando liberamos o perdão a alguém que nos magoou profundamente. Primeiro, evita doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, tumores e até câncer. Segundo, perdoar sempre que alguém nos magoar faz nos vivermos mais. Terceiro, perdoar nos deixará menos nervoso. Quarto, perdoar deixará nosso corpo mais saudável e até melhora nosso sono. Quinto, perdoar nos ajuda a fazer as pazes com nós mesmos. Sexto, perdoar diminui a pressão arterial. Sétimo, perdoar traz benefícios ao sistema imunológico. Oitavo, perdoar fortalece o processo de recuperação de traumas da infidelidade. 9. Perdoar protege a pessoa do estresse a longo prazo. 10. Perdoar melhora a saúde física e mental. 11. Perdoar liberta o perdoador e o perdoado, para que levante a cabeça e siga em frente em paz com a maravilhosa vida de abundância que Deus nos prometeu, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Vejamos mais alguns versículos que falam sobre este assunto. Salmo de número 86, versículo 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4 diz assim: Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. 2 Crônicas capítulo 2, versículos do 5 ao 8, diz assim: Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Isaías capítulo 55, no versículo 7, diz assim: Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pronto! Agora que sabemos como a Bíblia aborda o perdão, é hora de fazer a nossa parte e começar a trabalhar nosso lado emocional para perdoar as pessoas que nos magoaram, assim também como pedir perdão às pessoas que magoamos um dia. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu sou grato a Deus mais uma vez e a você por nos ajudar nesta tão importante missão que é divulgar a Palavra de Deus. Se for possível, deixe nos comentários o que você achou deste conteúdo. Se este conteúdo foi útil para você e acredita que será útil para outras pessoas, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sua dúvida também poderá ser respondida em um dos próximos vídeos. É só deixar a pergunta nos comentários. Deixe também o seu like, pois o algoritmo do YouTube considerará métricas como número de visualizações, tempo de visualizações,
satisfação do usuário e engajamento, e, em consequência, oferecerá uma experiência personalizada e ajustada de acordo com cada pessoa. Você é e sempre será indispensável nesta nobre missão. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo.